Bem-vindos a mais esta reflexão. Há uma necessidade, e é importante que a gente entenda isso, uma necessidade de compreendermos por que devemos fazer as coisas, por que devemos viver de certa maneira, o que isto quer dizer e por quê. Se a gente muitas vezes pensa que se trata de um processo religioso, de religiosidade, nós estamos equivocados. Nós precisamos crescer no entendimento, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento de justiça neste mundo. Expressão do Pai. Somos chamados para viver o reino de Deus, para revelarmos o Pai ao mundo. Por isso, por sermos nascidos de Deus, por pertencermos a Ele, por sermos seus filhos, por termos sido feitos da mesma natureza, ou seja, nós somos coparticipantes da natureza divina. Quando entendemos a obra de Cristo em nosso favor, quando entendemos que a nossa salvação, a reconciliação com Deus é pela graça, por sua graça, por meio do que Cristo fez por nós naquela cruz. É a obra, é a expressão do amor de Deus, e por termos sido colocados na presença de Deus, nós temos que entender que precisamos viver segundo a natureza que recebemos. Ele nos capacitou para isso. Por isso, quando João fala sobre isso em sua carta, a gente precisa refletir sobre isso e caminhar nessa direção, na direção que Deus nos chama para andarmos, para vivermos. Diz assim lá em 1 João 3, 9 a 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Então, como se traduzir isto? Ou seja, como traduzir que somos nascidos de Deus? Pela maneira como nós vivemos. Como revelamos isso? Pela maneira como nós vivemos. Porquanto expressamos o amor de Deus, porquanto entendemos o compromisso que temos com o Pai e a maneira como devemos viver neste mundo. Por sermos nascidos de Deus, não podemos viver na prática do pecado, não podemos odiar o nosso irmão. Como é viver na prática do pecado? É uma questão de obedecer os mandamentos, eu não mato, não roubo. É mais do que isso. A gente precisa entender que vivermos no pecado é vivermos segundo a maneira de pensar deste mundo. Posso não matar, posso não roubar, mas se eu sou ganancioso, se eu sou egoísta, se todas as minhas ações estão no sentido de preocupar só comigo mesmo, com o benefício para mim, e se eu não importo de usar as pessoas para alcançar o que eu desejo, na realidade eu estou na prática do pecado, porque eu estou andando segundo a maneira de pensar do mundo. Eu não vejo o outro como uma pessoa como para quem na relação eu devo expressar o amor de Deus, mas eu o uso para atender os meus interesses. Isto é pecado. Isto é viver na prática do pecado. E nós não somos chamados para isso. Por sermos de Deus, por termos nascido de Deus, nós temos que caminhar para a maturidade, para sermos plenos de Cristo, para despirmos da natureza humana, para deixarmos toda uma forma de pensar e agir para fazermos da mesma maneira que Cristo, para sermos seus imitadores. É isto que a gente precisa entender. Somos chamados para revelar o Pai, para manifestar o Pai ao mundo, agindo como Cristo, sendo seus imitadores. Mas mais do que isso, nós somos chamados não só para crescer, amadurecer, mas também para que nós ensinemos outros a fazer o mesmo. E ao fazermos isso, revelamos o amor do Pai, o cuidado com a sua família, cuidado com o seu desejo, sua vontade. Fazermos das nossas vidas, ou seja, dos nossos membros,
uma oferta à vontade de Deus, é entendermos que este é o verdadeiro culto, o culto de entendimento que Ele nos chama para vivermos. É a transformação do entendimento, da maneira de pensar, da maneira de viver, da maneira de relacionar. Então, por sermos nascidos de Deus, nós temos que viver na prática da justiça, nós temos que andar na verdade, revelando o amor do Pai, revelando na realidade as virtudes de Deus em todas as nossas relações. Não importa com quem, não importa o que tenham nos feito. Assim como o Pai revelou o seu amor, assim como Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores, nós devemos agir da mesma maneira com relação às pessoas, não pelo que elas fazem, mas por causa de quem somos em Deus e por causa do que Ele nos chama para viver, convictos de que, como Pedro escreve em sua segunda carta, no capítulo 1, nós fomos capacitados para isso, capacitados para rejeitar as paixões humanas, isto é, para deixarmos de viver segundo a maneira de pensar deste mundo, para andarmos como Cristo, crescendo, amadurecendo, sendo plenos de Cristo e revelando Cristo ao mundo. Que a gente possa ter este entendimento, compreender estas coisas e buscar o conhecimento do Pai e de sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.